Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360 e vou entrevistar o empresário Ricardo Bellino. Ricardo Bellino tem 59 anos e é empresário e palestrante. Aos 21 anos, abriu no Brasil a agência americana de modelos Elite Models. A empresa ficou conhecida por descobrir a top model brasileira Gisele Bündchen. Anos mais tarde, aos 38 anos, em um encontro de 3 minutos, Bellino vendeu uma ideia ao então empresário Donald Trump e por algum tempo foi um dos sócios do norte-americano. Por causa dessa história, Bellino escreveu o livro 3 Minutos para o Sucesso, as lições que aprendi com o presidente dos Estados Unidos para superar o impossível. Atualmente, Bellino foca em sua empresa Escola da Vida, que tem o objetivo de transformar a trajetória das pessoas a partir de uma perspectiva empresarial. Além disso, Bellino fundou nesse ano a Escola de Zen Empreendedorismo, uma iniciativa que une filosofia Zen e empreendedorismo para criar um novo modelo de liderança mais consciente e equilibrado. Ricardo, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Bruno. É uma alegria estar aqui com você. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ricardo, eu começo a entrevista pedindo para o senhor nos contar um pouco mais sobre esse encontro que teve com o Donald Trump. Quando que foi, onde que foi, de onde que surgiu a ideia de o senhor vender para ele? Bom, primeiro, eu não sabia que eu teria apenas 3 minutos. De fato, houve uma oportunidade de eu participar de um projeto imobiliário e eu, naquele momento que me foi apresentada essa oportunidade, eu visualizei que poderia haver uma possibilidade de trazer a marca Trump para identificar, distinguir aquele projeto. Como eu sempre tive esse defeito de pensar grande, a pessoa que me trouxe a ideia falou: você está louco? Você está maluco? Eu só queria fazer uma intermediação de um negócio. Falei: maluco está você, que acha que eu sou um corretor de imóveis, o que não tenho nada contra, mas não é o meu, eu sou um empreendedor. A minha vida é construir valor a partir de coisas que as pessoas pensam que é absolutamente impossível. Então eu pedi ao meu sócio e meu grande amigo, John Casablancas, que foi o fundador da Elite Models, que era amigo pessoal do Donald Trump, para me fazer essa introdução e rapidamente eles se colocaram em contato e ele conseguiu enviando um fax para o Donald Trump. Estou falando para você na 2002 e ele então me apresentou rapidamente e sugeriu que a gente então conversasse sobre essa oportunidade de negócios no Brasil. E recebi uma ligação do próprio Trump. Eu, obviamente, pensei que eu ia infartar naquele momento, né? O homem é muito simpático ao telefone, enfim, muito direto e querendo saber notícias do amigo que tinha ido embora de Nova York, enfim. E ali ele me convidou para uma reunião na segunda-feira seguinte. E eu vou a Nova York, então, para fazer aquela apresentação, aquela reunião com ele, e encontro um outro Trump, muito estressado, de mau humor, e ele foi muito direto comigo. Ele falou: olha, você me pegou num pior dia para falar de negócios novos no Brasil, eu estou cheio de problemas aqui. Isso só para você visualizar a cena. Ele estava sentado na sua mesa com 2 assessores na frente e eu estava em pé no meio da sala. Ele não me convidou para sentar, eu não tomei um copo d'água. E ele me disse: bom, então, quanto tempo mesmo foi a viagem de São Paulo para Nova York? Eu disse: 9 horas. Ele falou: 9 horas. Então, ok, para você não perder a viagem, you have 3 minutes. Então, eu não tive, ninguém me disse que eu só teria 3 minutos para aquela reunião. Eu fui surpreendido com aquele momento. E aí o que acabou acontecendo é que eu tive que tomar uma decisão. Se eu tentasse negociar mais tempo, porque aquela proposta era indecorosa e injusta, eu teria sido expulso da sala em 3 minutos. E eu aprendi na minha escola da vida que, de fato, você não precisa estar pronto para sempre ter uma resposta certa. Mas você tem que ter a coragem de fazer perguntas. E ali eu fiz uma sequência de perguntas, que ele não conhecia nenhuma delas. Por exemplo, que no Brasil nós temos a 2ª maior frota de jatos privados do mundo. Que em São Paulo nós temos o número 1 em helipontos do mundo. Que uma Ferrari no Brasil custa até 3 vezes mais cara do que em Nova York. E tem fila de espera. E as pessoas pagam ágio para tirar o carro na frente do amigo. Então, ele ficou surpreendido com esses contrastes dessa sociedade, vamos dizer, brasileira de consumo, de luxo, desses emblemas aspiracionais que são essas grandes marcas de poder e de luxo. E eu disse a ele: olha, o Brasil tem essa característica e eu acredito que
o mercado imobiliário está maduro o suficiente para desenvolver um projeto, um empreendimento que tenha a sua assinatura. E eu acho que você poderia se posicionar, assim como Ferrari, Louis Vuitton, Tiffany, Prada, que já estão no Brasil, como uma das grandes marcas de poder e de luxo no país. Bom, não demorou 3 minutos, ele abriu um sorriso, achou aquela irreverência, aquele atrevimento realmente fora da caixa, pediu para os assessores saírem, me convidou para sentar, ficamos 1h30 numa conversa excepcional, das quais eu diria para você que 95% foi de tudo menos de negócio, falar de vida, de histórias, de aventuras, de como eu cheguei em Nova York em 85 como carteiro da DHL, atrás do meu grande sonho que era me tornar sócio da Elite e do John Casablanca, sem dinheiro, ficando no YMCA. Então, aquela introdução foi muito interessante porque estabeleceu conexão, empatia, respeito. E aí, no final, ele chamou o advogado, que estava lá com ele no começo, e falou, olha, não deixa o brasileiro ir embora amanhã para o Brasil sem termos um acordo assinado. Menos de 24 horas depois, eu tinha assinado um contrato de desenvolver um projeto com ele no Brasil. Bom, e aí depois tivemos várias etapas do projeto, até o momento que eu desinvesti minha participação. Eu fiquei 4 anos envolvido nessa iniciativa, depois eu vendi minha participação, foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, mas a história ficou, né? E me dá muita alegria de ver que 3 minutos, bem colocados, se posicionando corretamente, duram para sempre. Já tem mais de 20 anos esses 3 minutos. E eles viraram a minha marca registrada, literalmente. Né? Uma marca de ousadia, de coragem, de capacidade de fazer uma primeira boa impressão. Eu diria que se você não estiver preparado para fazer uma primeira boa impressão, cuidado. Porque uma primeira má impressão para se desfazer é quase impossível. Então, eu acho que essa foi a grande lição de vida nessa minha jornada na Escola da Vida, que eu aprendi com ele como mentor. Porque ele é um grande mentor, é uma figura, não porque tivemos um negócio, e não apenas porque temos um livro publicado em 13 países, e não apenas porque ele cita nos 4 mais importantes livros dele sobre a nossa história. Não é sobre o negócio ou sobre dinheiro. É sobre atitude, sobre postura, sobre o respeito pelo tempo, que eu acho que é uma das questões mais relevantes no relacionamento entre pessoas, independente se nós nos relacionamos por uma pauta pessoal, afetiva ou profissional. A objetividade, o uso correto do tempo para você comunicar corretamente as coisas é fundamental. Imagino eu, que não sou do ramo do jornalismo, né, o desafio, a responsabilidade de em poucos minutos ou de em poucas linhas comunicar de forma assertiva, factual, né, menos opinião, mais fato, para que as pessoas possam elas sim terem opinião. Né? Isso é o grande dilema e por isso tem poucos veículos tão respeitados, né, e tão perenes, por exemplo, como vocês. Né? Outras iniciativas duram pouco, porque não tem esses mesmos compromissos com esses valores. E eu sou uma pessoa que sou muito comprometida com valores que eu chamo de inegociáveis. A minha reputação, ela faz parte do meu grande ativo, que eu valorizo e cuido com muito carinho, porque eu acho que ele é o meu maior ativo na minha vida e ele me precede. Qualquer projeto meu, ele é antecedido por uma história, por uma atitude, por uma reputação que não é dita por mim, porque se fosse dita por mim seria muito tendenciosa, mas pelas pessoas com quem eu me relacionei, negócios que deram certo e outros que não deram certo, mas o respeito pelas pessoas sempre preservaram, para mim, o maior patrimônio, que é realmente essa confiança e esse respeito entre as pessoas. Legal. E o senhor relançou, né, na realidade, no dia 20 de janeiro, que foi quando o Trump tomou posse, né, o livro que o senhor escreveu sobre, deixa eu mostrar para os web espectadores, o livro que o senhor escreveu sobre esse encontro que o senhor teve com o Trump. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o livro pra gente. Olha, Bruna, eu já vinha e venho
registrando um pouco dessas minhas aventuras empreendedoras na forma de livros, né? Não tenho teorias, eu diria que um daqueles rebeldes sem diploma, né? Eu deixei duas faculdades no início, não foi nem no meio, muito menos no fim, e por isso mesmo eu acho que isso me motivou muito a criar minha própria escola, que é a Escola da Vida. Não só aonde eu estou matriculado até hoje, e sou o primeiro aluno, mas tenho outros grandes amigos e companheiros de jornadas e empreendedores que também são alunos da Escola da Vida como eu. E eu acho que o livro ele tem esse poder, né, de incentivar, de inspirar as pessoas. E eu sempre me comprometi, eu nunca escrevi um livro sem ter um porquê. Né? Não é para falar do Belino, para me autoaplaudir ou para ser reconhecido como rico e famoso. Não era essa a proposta, nunca foi essa a proposta. Mas essa é uma história icônica, né? Essa história com o Donald Trump foi parar, por exemplo, na primeira página do caderno de negócios do The New York Times, né? Inclusive, quando ele estava lançando a primeira edição do Aprendiz, do programa que foi um grande sucesso, formato esse que ele foi o âncora nos Estados Unidos, com aquele bordão muito famoso, "You are fired". Você está demitido, que no Brasil, Roberto Justus encarnou o papel e fez muito bem. O programa no Brasil foi um grande sucesso por muitos anos. E essa matéria do The New York Times me chamou a atenção, inclusive porque ele começa, o jornalista, dizendo que aquela cena, a cena quer dizer dos 3 minutos, você tem 3 minutos, segundo ele, poderia ter sido extraído de uma cena, de um episódio do reality show, naquele momento mais importante dos Estados Unidos, que trazia e gerava uma repercussão muito grande. E eu falei, olha, eu tenho que compartilhar essa história, né? E o próprio Trump contando nos livros dele sobre aquele episódio. E aí, aquelas sincronicidades maravilhosas, um dos grandes best-sellers do Trump naquele momento era How to Get Rich, Como Ficar Rico. E naquele livro, num dos capítulos, ele decidiu reproduzir uma agenda dele profissional de segunda a sexta. Acredite se quiser. Naquela semana, reproduzida naquele capítulo daquele livro, naquela quarta-feira, ele discutindo com seu advogado e procurador sobre o artigo do New York Times do seu sócio brasileiro. Então, eu entendi que tinha uma história a ser compartilhada, né, para desmistificar essa questão dos 3 minutos. Você pode ou não pode vender uma ideia em 3 minutos? Óbvio que não. Ninguém vende uma ideia em 3 minutos. Mas você pode conquistar a empatia de alguém em 3 minutos. Você pode conquistar o respeito, a curiosidade, e aí fazer com que a pessoa queira ouvir mais do que 3 minutos. E não você pedir mais 3 minutos. Porque as pessoas, e no mundo dos negócios, não há justiça. Não há. É injusto que você me dê 3 minutos? Talvez. Mas eu já estou te dando 3 minutos. Você está desperdiçando 3 minutos. Então faça o melhor uso daqueles 3 minutos. Porque assim é a vida, assim é o mundo dos negócios. Assim você constrói poder. Reconhecendo que num jogo de xadrez, você usa as peças que existem no jogo. Você não inventa uma outra peça. Você ganha o jogo de xadrez usando as peças do jogo. Aquelas que existem. Peão, rainha, cavalo. Você vai criar outra peça? Não. Então aprenda a usar as peças do jogo que você está jogando e fazer o melhor uso delas. Então eu sempre tive e tenho esse compromisso ético de ser um inspirador a partir de histórias reais, de verdades, que possam e que podem muitas vezes gerar desconforto, porque eu sou uma pessoa que gera desconfortos, eu sou uma pessoa que saio da minha zona de conforto e estou sempre na minha zona de desconforto e de confronto, porque eu entendo a necessidade de que a mudança ela é algo que faz você fazer rupturas. Você não muda sem ruptura. Você não muda na zona de conforto. E eu venho aprendendo ao longo dos últimos anos, e é um tema que eu trago muito fortemente nas minhas narrativas, nos meus livros, nas minhas conferências, que é o tema da felicidade. A felicidade hoje é um dos temas mais populares das mais importantes escolas de negócios do mundo. Harvard, que completou mais de 100 anos, o programa mais popular da Harvard Business School chama-se Managing Happiness,
Gerenciando Felicidade. Harvard tem uma das pesquisas mais longas da história sobre comportamento. Acho que, se atualizado, deve estar próximo de 83 anos, com pessoas, umas que já se foram, outras que continuam, e essa avaliação demonstra que pessoas mais felizes produzem mais. Pessoas mais felizes trazem mais resultado. Quer dizer que pessoas mais felizes ganham mais dinheiro. Então, não é que dinheiro traz felicidade, mas felicidade pode trazer dinheiro. E muitas recompensas. E muita prosperidade. Mas o oposto de felicidade não é tristeza, é apatia. Então, pessoas felizes, e eu me considero um homem feliz, fico triste também. Magoado, angustiado, sou um ser humano. E eu sou um ser humano que vive numa natureza, da natureza humana, chamada impermanência. Consciência essa que eu aprendi na minha jornada no Zen. E por isso, esse ano que celebro 30 anos, no retiro de carnaval de 95, eu estava lá, naquele mosteiro, fazendo o meu primeiro retiro. E hoje, posso dizer com alegria, que não só criei uma amizade maravilhosa com o abade do mosteiro, mas criei um vínculo, um relacionamento e criei a escola do Zen Empreendedorismo, que une o Zen, a filosofia milenar, né, espiritual, não religiosa, espiritual, ao espírito empreendedor. Eu digo que eu não me formei nessa escola que eu construí sem paredes, sem quadros negros, não uma trajetória de empreendedor serial, mas eu digo que eu me tornei um empreendedor samurai. O empreendedor samurai é aquele que reconhece que o seu maior inimigo é você mesmo, não é o outro. E que você precisa realmente ter a capacidade de assumir erros, reconhecer que a vulnerabilidade é a única forma de você vencer. Se você achar que você é invencível e super-homem, você já começou o jogo mal. Então, eu acredito muito nessas questões filosóficas, que eu aplico na minha vida prática. Porque no final do dia, tudo se resume a relacionamento com pessoas. Ao entendimento de como eu funciono emocionalmente, de como eu lido com as minhas oscilações de humor, como é que eu lido com os meus sentimentos contraditórios, para eu respeitar como é que os outros lidam. Porque se eu não souber e não tiver essa consciência, como é que eu vou lidar com um interlocutor como Donald Trump, que um dia me liga e está eufórico, contando histórias e piadas, e uma semana depois está de mau humor e me diz que eu tenho 3 minutos para me botar para fora da sala? Isso é vida real. Assim é que funciona a vida no dia a dia. Como é que nós convivemos, reagimos e atuamos com pessoas? Porque nós não fazemos nada sozinho. Nós estamos aqui fazendo uma entrevista. Você é uma jornalista, está me entrevistando. Atrás da gente tem outras pessoas, colaboradores, que têm seus problemas. Que podem ter chegado aqui bem, podem ter chegado mal, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Porque as coisas têm que ser feitas. Não dá para dar desculpa. Tem que dar um jeito. Tá com medo, tá cansado, tá com raiva, vai assim mesmo. Mas faça o que você se comprometeu a fazer. Ou você vai ter uma vida infeliz. Você não vai ser bem-sucedido. Você não vai atingir o poder. Porque o poder está relacionado ao compromisso que você tem com aquilo que tem que ser feito naquele momento. Você pode imaginar para mim sentar aqui com você hoje, 23 anos depois, de uma história que podia ter terminado em 3 minutos e já dura mais de 2 décadas, e estar na Academia de Letras e relançar esse livro que foi um ícone, e estar na Trump Tower com Donald Trump recebendo 900 convidados. É sobre isso, não é sobre os aplausos. É sobre a consciência, sobre atitude, sobre valores. Valores esses que para mim são o meu legado para as minhas filhas,
para as pessoas que leem meu livro e que se sentem inspiradas por mim. Eu digo, sinceramente, sem nenhuma presunção, que eu encarno o mito do Pequeno Príncipe. E é o mito da responsabilidade, daquela frase maravilhosa de que tu eres eternamente responsável por aqueles que cativas. Quer escrever um livro? Se responda primeiro a pergunta por quê. Vai fazer uma palestra? Vai subir num palco para conversar com milhares de pessoas, como eu faço hoje? Por quê? Qual é seu compromisso? Aonde você quer levar essas pessoas? Ou você quer levá-las à exaustão para tomar o dinheiro delas? Você quer vender um produto digital, um infoproduto, para você ficar rico com a teoria que você nunca colocou na prática? Mas aí você tem esses falastrões, empreendedores de palco que têm habilidades e boa oratória para convencer as pessoas. Qual é o grau, qual é o nível de compromisso moral e ético que essas pessoas têm? De jogar esse jogo a qualquer preço para ganhar dinheiro, mais dinheiro, muito dinheiro, apelando para a boa-fé dos outros. Esse é o mundo injusto que a gente vive. E eu sou um capitalista, tenho nenhum problema, nenhum conflito de ganhar muito dinheiro, mas é o jeito que você faz. Quais são as regras, os valores que você adota, os compromissos que você tem. Eu tive a oportunidade de conhecer Fernando e conhecer um pouco dessa história linda de vocês, 25 anos de um projeto na internet. Pouquíssimos projetos de internet duram 25 anos. Pouquíssimos. Valores inegociáveis. Compromisso para fazer a coisa certa. Com gente séria, comprometida, eticamente. Não ficam flexíveis. Porque tem coisas que podem ter uma certa flexibilidade e resiliência. Outras não. Tem coisas que não tem. Caráter não tem flexibilidade. Ética não tem flexibilidade. É rígida. Sou mais ou menos ético. Sou mais ou menos... Tenho um caráter mais ou menos. Isso não existe, pô. Tu é bandido ou tu é mocinho. Não dá pra você ficar no meio do caminho. Você tem que escolher em qual que você quer. Tem gente que gosta de ser bandido. Hollywood, inclusive, enaltece, né? Nos filmes, os bandidos são os mais charmosos. Tem as mulheres mais bonitas, né? Parece até que o crime compensa. É tão bom a vida do bandido que o cara vira uma celebridade. Tantos filmes que acabam usando de recursos de entretenimento, romance, né? Excelentes narrativas, e acabam transformando, e a gente viu isso. Bom, eu não vejo, não assisto mais, mas passei a minha infância, a minha juventude assistindo novelas. E as vilãs das novelas. E os bandidos que estavam ali fazendo mal. Isso é uma escola. Qual é a ética de alguém que transmite isso e transforma isso numa coisa quase que glamourosa? E tem pessoas fracas que olham aquilo e dizem, nossa, ser bonzinho? Não, eu quero ser malzinho. Malzinho sai muito melhor. Sai com a menina mais bonita. Olha aí o carrão do malvinho. É isso. Então, é uma questão muito séria. Acho que quando a gente assume um papel, vocês são um veículo, eu sou um veículo de uma mensagem, no meu caso, de um caminhar como empreendedor, comprometido em mudar a mentalidade das pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Como eu me comporto, que hábitos eu tenho, que valores eu compartilho. Isso fala muito sobre mim. Porque do alto da minha autoridade, do meu sucesso, imagina se eu tenho um caráter flexível e eu resolvo induzir as pessoas a fazer determinadas coisas para eu ganhar dinheiro, independente dos malefícios ou dos prejuízos que essas pessoas vão ter. Só que a maioria das pessoas não tem essa ética. E eu acho que as pessoas confundem poder, o verdadeiro poder, com manipulação, com tirar proveito do outro. Poder não é isso. Poder é você emanar uma coisa que transforma o outro. Isso é poder, de verdade.
É você ver alguém que lê o teu livro, te agradecer, como eu tive a oportunidade recentemente em Orlando, na véspera do lançamento do livro, do relançamento do livro. Um jovem chamado Bruno Avelar, que há mais de 15 anos tinha lido meu livro. E reputa e reconhece que aquela leitura havia mudado a cabeça dele. Aí esse jovem, que hoje tem uma plataforma chamada Poder do Network, nos Estados Unidos, 3.000 pessoas no palco, ele apresenta meu livro e diz, bom, tinham 2 cópias aqui, com o Bellino, uma ele entregou para o Trump, em Mar-a-Lago, a outra está aqui. Pode ser sua, quanto você paga? Em 13 minutos, esse jovem leiloou uma cópia do meu livro, como essa, por $119 mil. Eu vou repetir, $119 mil. O livro entrou para o ranking do recorde do livro de negócios com maior lance em um leilão da história. Que para mim foi ótimo, porque foi na véspera do relançamento do livro, que ganhou um selo na capa do livro de recorde. Mas, de novo, não é o problema, a questão não são os $119 mil. Não. É você parar para pensar que uma história que começou há 2 décadas, 3 minutos, não só se perenizou, se preservou e existe aqui e agora, transformando a mentalidade das pessoas, mas tem um valor e não um preço. Um valor implícito enorme. Então, para mim, é uma alegria gigantesca, não é uma história nova. É uma trajetória. É o eco dos 3 minutos. Estou conseguindo ecoar e não egoar. Muda o G pelo C. Eu estou ecoando uma trajetória, uma jornada há muitas décadas. Então, isso me dá muita alegria, porque eu acho que o legado que a gente constrói como empreendedor, como ser humano em geral, não é para você se tornar imortal, tomando suplementos, fazendo tratamentos para longevidade, para viver 100 anos ou mais. A pergunta não deveria ser essa. O verdadeiro poder que a gente pode adquirir na vida, eu reconheço, é ser lembrado nos próximos 100 anos. E não viver 100 anos ou mais. Porque enquanto eu estou aqui, eu faço barulho. E quando eu não estou, qual é a história que eu vou deixar? Qual é o eco dessas histórias que eu contei, que estou contando hoje? E que talvez não venha mais poder contar amanhã, certamente, porque todos nós temos um dia de fim. E o que fica? O que vai fazer você se tornar imortal na mente das pessoas? Dos teus filhos, dos teus amigos, dos teus colaboradores. Eu acho que esse é o jogo que eu estou jogando hoje. Por isso da minha alegria de celebrar os 30 anos do Zen Empreendedorismo. Por isso a Escola da Vida. Por isso relançar esse livro e ter a oportunidade de ter esse reconhecimento. Aparentemente o universo gosta desse tipo de eco. E ele devolve. Acredite cada um que quiser. Crenças, credos, cada um tem o seu. Mas o universo vibra muito positivamente e repercute e devolve ondas maravilhosas. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado. Eu me sinto assim. Eu me sinto feliz porque eu sinto isso. E por isso eu tenho um compromisso muito grande em ecoar esse tipo de mensagem, esse tipo de história, para realmente sensibilizar, inspirar e transformar a mentalidade das pessoas. E depois disso, o senhor então virou sócio do Trump por um tempo, né? Funcionou bem a sociedade com ele e a sociedade depois foi desfeita? Como que foi depois desses 3 minutos? Não, o que aconteceu é que nós constituímos um negócio, que foi a Trump Realty Brasil, S.A., com investidores, adquirimos propriedade, licenciamos, começamos a desenvolver e num determinado momento, 4 anos após o início dessas iniciativas, os investidores tiveram algumas opiniões diferentes e queriam mudar o rumo, inclusive do uso da marca do Trump no Brasil. E naquele momento, aquilo que poderia parecer um problema e uma crise, para mim foi uma enorme oportunidade, porque os meus investidores decidiram que queriam continuar
empreender o projeto original sem o nome, sem a marca, e para mim não fazia sentido nenhum. E foi a oportunidade deles comprarem minha participação. Eu era o sócio majoritário do negócio, então para mim foi uma oportunidade espetacular. Então ali aconteceu uma ruptura que não comprometeu a minha relação com Trump, porque nós continuamos nos relacionando, continuamos olhando oportunidades de negócio, mas aquela iniciativa especificamente, aquilo que deu origem, inclusive aos 3 minutos, estava alterada, estava, né, desfeita. Mas eu consegui, eu sempre digo que você tem que saber entrar e sair pela porta da frente. E conduzimos muito bem essa transição e foi pago o preço que foi precificado para se mudar a regra do jogo e tudo bem. Eu fiquei muito feliz, o Trump ficou muito feliz e ali a gente encerrou um ciclo e aí eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. Passei 11 anos nos Estados Unidos e depois em Portugal, enfim. Foi uma mudança de dinâmica e foi uma história que me fez aprender demais, mas teve eu diria para você que uma conclusão muito favorável para o Trump e para mim, e por isso preservamos esse relacionamento. E o que o senhor aprendeu com o Trump ao longo dessa colaboração que tiveram? Existe alguma coisa que o senhor considera como um segredo de sucesso dele que o senhor aplica nos seus próprios negócios? Com certeza. Eu diria para você que a principal lição do Trump é que você não desista nunca. Não há hipótese de desistir. Eu já tinha essa postura mental, mas com ele foi cristalizada, né? O nunca desistir, o never give up, né? Isso é ele. Ele é esse cara. É o homem que faz um comeback, como fez agora, que o mundo está atônito, né? Ele quebrou todos os paradigmas no primeiro turno da sua, né, gestão como presidente. Sabemos como é que foi aquela história. E ele voltou. Mas não é que ele voltou de uma maneira absurda, com uma aprovação quase que unânime, um poder quase que absoluto, né? Então, eu diria para você que essa postura mental do nunca desistir até dar certo, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, mas com ele e na experiência com ele ficou muito mais evidenciado, né? Então, eu acredito demais que você não tem que desistir até dar certo. E a relação do senhor com o Trump abriu portas para outros projetos ou contratos internacionais? Certamente que a história com Donald Trump se tornou de fato um cartão de visitas. O próprio livro, e eu tive várias incursões na Indonésia, enfim, eu participei em Portugal de ideias, projetos, prospecções muito inspirada, né, nessa nossa história, enfim. Então, eu diria que certamente essa posição que, por uma razão ou por outra, ninguém ocupou depois de mim, né, ser o sócio brasileiro do Donald Trump, empreendedor, porque ele agora é presidente da República, então ele não é sócio de ninguém, ele é o presidente da América, ele não pode ser sócio de uma pessoa, ele é o gestor do país mais importante do mundo, mas enquanto empreendedor, e enquanto sócio do empreendedor Donald Trump, nenhum outro foi sócio dele nos últimos 20 anos. Então eu sou o sócio brasileiro dele. E diria que essa condição certamente me privilegiou a participar de negócios que não tinham necessariamente que ver com negócios imobiliários. Até porque essa incursão no mundo imobiliário foi uma coisa esporádica, não era uma tradição. Eu não fui formado nessa área, não tenho uma tradição de desenvolver projetos imobiliários. Então, acho que... Mas certamente a história, como ela foi contada, como ela é contada, a repercussão, os artigos, os livros, certamente foram um cartão de visita espetacular para mim. E em que aspectos o senhor acredita que a sua parceria com o Trump impactou na sua carreira no mercado brasileiro? Completamente. Eu acho que ter sido aquele brasileiro que aos 30 e poucos anos conquista Donald Trump em 3 minutos e Trump reconhece essa minha habilidade e tudo que nós desenvolvemos e como isso repercutiu, obviamente que acabou transmitindo para mim, né, transferindo para mim
esse goodwill, né, esse valor agregado, né, muito grande, essa competência, esse prestígio. Então, certamente ele contribuiu muito para o meu amadurecimento como empreendedor e para o prestígio que, obviamente, me abriram muitas portas. O senhor ainda mantém contato com o Trump? Não, o contato que eu tinha com ele antigamente, não. Faço uma gentileza de ter mandado para ele o livro, nosso livro, mas não temos uma relação mais de comunicação que tínhamos no passado, até porque passávamos finais de semana juntos em Palm Beach na casa dele, tinham interações, eu ia para Nova York, eu morando em Miami, então, mas obviamente que a agenda agora mudou completamente, então não há esse relacionamento contínuo, né, e frequente. E se o senhor tivesse a oportunidade de conversar com o Trump agora, quais seriam os principais tópicos que o senhor gostaria de discutir com ele? Essa é uma excelente pergunta. Como eu gosto de perguntas, né, eu te diria que certamente não seria sobre negócios, né? Eu acho que seria muito pouco e pequeno desperdiçar 3 minutos. Imagine se eu tivesse 3 minutos, novos 3 minutos com o presidente Donald Trump. Mas eu acho que, de fato, né, o grande legado que ele deixa, que ele está construindo todos os dias, sobre essa atitude, essa mentalidade que eleva as pessoas à condição de se permitirem correr riscos, assumirem erros e atingirem o seu poder máximo. Eu diria que eu proporia a Donald Trump algo que não tem nada a ver com um negócio, mas eu diria que Trump poderia criar uma fundação que ele não tem para deixar um legado para as pessoas. Independente se você gosta de Donald Trump ou não. Não precisa gostar de Donald Trump. Não precisa torcer para o time dele. Não precisa ser republicano nem democrata. Mas eu acho que esses ensinamentos da escola da vida que ele nos deixa todos os dias e nos prova de que a força da resiliência, do nunca desistir, é o maior professor que nós podemos ter. Então eu me alegraria demais, porque no final do dia eu sou um discípulo que viveu e vive essa verdade todos os dias. Então eu diria que continuar esse caminho e evidenciar isso, não para vender livros de autoajuda, não para vender livros de negócios, de como ficar rico, mas promover a cultura da felicidade. Porque pessoas que têm a capacidade e o poder de dominar esses sentimentos e essa capacidade mental de poder não desistir até dar certo, é o único caminho para você ser feliz. E o senhor pode explicar um pouco sobre como que é o investimento em uma marca pessoal? O que a pessoa investe nesse tipo de bolsa de valores pode ganhar? Bom, então vamos lá, vamos fazer um contexto primeiro, porque isso está associado à minha história de ter tido a minha marca pessoal, né, avaliada em 78 milhões de reais. Essa marca passou a integrar o meu balanço patrimonial como um ativo intangível e esse ativo intangível foi elevado a uma oferta pública de ações na Bolsa de IPO humano, a mesma plataforma que o Pelé utilizou para fazer uma oferta pública das suas horas. E eu diria para você que, não, de novo, não é sobre os 78 milhões que foram atribuídos à minha marca, mas criar uma marca de valor é investir na sua trajetória, na sua reputação. Muitas vezes você pode dizer, bom, mas a reputação vale mais do que dinheiro. É verdade, mas isso pode ficar vago. Bom, no meu caso especificamente foi precificado e eu integralizei isso no balanço. Eu transformei isso num ativo que eu hoje transaciono. Porque quando alguém me contrata para fazer uma conferência, uma mentoria, e eu cobro X dólares pelo tempo dedicado ou por uma participação no negócio, eu estou conseguindo dar liquidez ao meu ativo, que sou eu mesmo. Eu sou o produto de mim mesmo. A minha marca é o meu melhor ativo, que hoje tem um valor intrínseco muito grande. Então, eu diria que valorizar uma marca para que você possa fazê-la trabalhar para você,
depende de você investir nela. Mas você vai investir como? Construindo uma história com valores que não são apenas medidos pelo tamanho do dinheiro que você fez, mas pela atitude que você teve, como você conduziu os seus negócios, os bons e os ruins. E o que levou o senhor a fazer uma oferta pública nessa Bolsa de Valores que investe em pessoas? Foi uma inspiração de uma circunstância casual, quando eu faço a integralização desse meu ativo, dessa minha marca, no meu balanço patrimonial, e naquela mesma semana sou impactado por artigos da imprensa no Brasil comentando e dando notícia da oferta pública que Pelé faz nessa mesma bolsa. E aí eu entro em contato com os responsáveis por essa plataforma nos Estados Unidos e então conto a minha história e eles me convidam então para fazer a minha oferta pública. Então foi uma série de circunstâncias casuais ou sincronicidades, se você quiser, que me levaram a então, na verdade, propor fazer esse movimento como uma empresa que quer fazer o seu IPO na B3, né? Está preparada porque chegou a um nível de maturidade, de faturamento, etc. No meu caso, a minha marca atingiu isso, né? A minha marca pessoal, eu achei que era uma maneira de não apenas dar liquidez ao ativo pessoal intangível, mas mais uma vez difundir a cultura de que o teu nome é a sua melhor marca, que a marca de uma pessoa é a sua reputação e o seu nome. Uhum. E quanto que o senhor investiu e depois quanto que o senhor ganhou com esse investindo na Bolsa de Valores da marca pessoal? Eu investi toda a minha trajetória. Esses 78 milhões não foi baseado em dinheiro que eu investi e recebi uma valorização. 78 milhões foi atribuído por uma avaliação empírica, um laudo de avaliação que foi medido por uma trajetória de 3 décadas e meia. E os técnicos avaliaram por trajetória, transações, exposição, que aquilo valia. Você vai dizer, mas poderia valer 1 ou poderia valer 1 bilhão? É verdade. Mas os técnicos lá chancelaram esse laudo. E eu aceitei com muita alegria. Obviamente não está mal esse nome valer 78 milhões. Então, e o quanto que eu estou ganhando com isso? Todo o que eu estou fazendo na minha vida hoje é resultado das transações que eu faço a partir do meu ativo que eu transaciono, que é basicamente a transação do meu tempo. A Bolsa avaliou a minha hora em $5.000. A minha ação individual vale $83,33. Se eu faço uma mentoria de 1 hora, eu recebo $5.000. Se eu faço uma palestra, eu recebo $5.000. São 30 mil reais, 30 e poucos mil reais. Então eu consegui quantificar esta moeda chamada tempo, e é ela que eu uso para transacionar todas as iniciativas que eu faço hoje, sejam iniciativas de intermediação de negócios ou mentorias, palestras e aquilo que compõe a minha agenda profissional hoje. E por que o senhor resolveu também investir em uma agência de modelos? Bom, essa já é uma história que remonta lá de 40 anos atrás, né? Eu na verdade, era um jovem de 19 anos e eu estava na busca de um empreendimento, de um projeto que me levasse a um outro nível, ao próximo nível, né? E eu tive contato com a história da Elite e fiquei encantado com o projeto. E o Brasil não tinha nem de perto uma iniciativa desse nível, uma agência de modelos que tivesse tamanho prestígio e repercussão. O mercado era incipiente no Brasil. Naquela ocasião, eu havia conhecido a Luísa Brunet e testemunhei uma grande crise que ela viveu na relação contratual profissional com a Dijon, que foi uma marca muito importante, que era o grande patrocinador dela. E veio a pergunta para mim mesmo, como uma modelo que atinge tamanho poder e sucesso, não tem uma agência de modelos internacional para representá-la. E aí me chega, pelas mãos do destino, a história da Elite. E eu decidi mergulhar naquele livro, parecia uma história de contos de fadas, e eu não medi esforços até dar certo. E eu arrumei um trabalho na DHL, eu fui carteiro da DHL, eu comecei a viajar para Nova York como courier, para poder ir lá bater na porta do John Casablancas e contar a ele que existia esse país chamado Brasil, com mulheres lindas que tinham potencial, e para minha sorte, e dizem que sorte não existe, ele adorava o Brasil
Ele tinha morado no Brasil com 18 anos de idade. Ele tinha trabalhado na gerência de marketing da Coca-Cola no Nordeste. Então, além de tudo, falava portunhol. Eu não falava inglês, então foi maravilhoso, porque ele arrumou um professor de português para ele, que era eu, de graça, e eu acabei aprendendo inglês por força das circunstâncias, não com ele, porque com ele nós só falávamos em português, mas com todo o staff, o time e os amigos que nós criamos. Então, a Elite foi, para mim, verdadeiramente a minha grande escola da vida. Ali eu consegui entender que você não precisa dar desculpa para fazer o que tem que ser feito. Você não precisa de dinheiro, você não precisa falar inglês, você não precisa ter amigos importantes, mas se você tiver vontade, paixão e se você for obcecado, não obstinado, obcecado por aquilo que você quer, você consegue. E eu consegui. Então a Elite para mim não é um projeto de modelos. A Elite para mim é a minha escola da vida inquestionavelmente. Uhum. E qual conselho o senhor daria para uma pessoa que quer começar a empreender agora e está meio assim em dúvida? O que o senhor falaria? Eu diria o seguinte, olha, prepare-se para errar muito e prepare-se para errar rápido. Porque na minha escola da vida eu aprendi que é melhor um não rápido que um talvez demorado. E só vai empreender com sucesso quem tiver predisposição para errar, para falhar, para cair e levantar. Se tiver qualquer problema com essas questões, não empreenda. Agora, se tiver com vontade de verdade, empreenda com medo e vai com medo mesmo. E vai aprendendo a trocar pneu com o carro andando. Porque não tem mundo perfeito, não tem mercado perfeito. A impermanência é a natureza, não só nossa, como seres humanos, mas do mercado. O mercado é impermanente. Ele não garante nenhuma estabilidade. Então, tem que estar preparado para a instabilidade. Se estiver preparado emocionalmente para a instabilidade, pode empreender porque vai ser um sucesso. Uhum. E de onde que vem essa grande vontade do senhor de buscar por grandes desafios no empreendedorismo? Olha, eu acho que primeiro eu tenho uma grande inspiração, que foi meu avô, um empreendedor português e um self-made, que sempre foi foi meu grande mentor. Mas eu acho que eu acabei desenvolvendo uma mentalidade próspera, uma mentalidade empreendedora, de quem é inquieto, atrevido e não aceita não como resposta. Então, eu sempre desafiei o impossível. Eu adoro. Eu diria que o Walt Disney, ele não foi um gênio porque ele criou a Walt Disney. Ele foi um pensador espetacular, com ideias como, por exemplo, se você pode sonhar, você pode realizar. E que ele adora o impossível, ele adorava o impossível, porque lá tem pouquíssimo concorrente, rapaz. Eu detesto concorrente. Então, entre sonhar grande e acreditar no impossível, para mim foi a minha receita de sucesso. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao empresário Ricardo Bellino por ter aceitado o convite. Bruna, muito obrigado. Quero deixar aqui um recado para dizer o seguinte: o verdadeiro poder é colocar a felicidade na frente do sucesso. É sobre isso. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.